Saúde os irmãos com a paz do Senhor, uma alegria estar aqui mais uma vez, nesta casa, para juntos louvarmos e exaltarmos o nosso Deus. Sou grato a Deus pela vida do irmão Valdécio, pelo convite, pastor Ladgerd, Deus abençoe, muito obrigado. Os irmãos aqui líderes do departamento de missões. E hoje, por se tratar também de um culto de missões, meus irmãos, o irmão Isaac estava tocando bateria, ele produziu um vídeo contando um pouco lá do nosso trabalho lá na Malhada Vermelha. Pode soltar, vai ficar melhor dos irmãos entenderem um pouco daquilo que estamos fazendo naquela comunidade. Vem Jesus, liberte o coração. Amém. Glória a Deus. Enquanto o vídeo não sai. Coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Em 2020, em março de 2020, nós recebemos o convite, na realidade um desafio, do pastor Miranda, Francisco Cícero Miranda, nosso pastor supervisor, para virmos à comunidade da Malhada Vermelha. Reabrirmos o trabalho aqui nesta comunidade, na realidade plantar uma igreja. Porém, naquele mesmo mês chegou a pandemia do Covid-19, onde todos os templos foram fechados. E ficamos o ano todo na expectativa de quando viríamos. E foi apenas em janeiro de 2021. Os irmãos que quiserem conhecer um pouco da nossa história ali na Malhada Vermelha, siga no nosso Instagram, AD Malhada Vermelha, vai ter este vídeo. Pronto, amém. Logo depois vocês receberão. Chegamos ali no ano de 2021 para reabrir a igreja que estava fechada. Encontramos apenas 3 irmãs, 3 idosas. Estava em plena pandemia, elas não podiam ir à igreja. Uma delas estava com câncer em fase já terminal, com poucos meses ela faleceu. Tínhamos uma igreja, vocês vão ver depois, a gente não chama nem de igreja, vocês vão ver o que era que tinha lá. E Deus colocou em nosso coração o desejo de construir uma igreja naquele local. Começamos do zero e já estamos em fase de acabamento. Estamos já concluindo o reboco da igreja, compramos recentemente o piso da igreja e agora estamos também já precisando das portas da igreja. Durante esses 3 anos e quase 5 meses que estamos ali, já mais de 50 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. É normal, os irmãos sabem, alguns desistem, param na caminhada. Catolicismo naquela região é muito forte e outras pessoas também vão embora em busca de trabalho, em busca de emprego. Mas hoje nós nos congregamos com 19 irmãos que juntos louvamos e exaltamos o nome de Jesus. Orem pela Malhada Vermelha, orem pela obra do Senhor naquela localidade, pela nossa construção, porque fazer missões, irmãos, não é só cruzar a fronteira do país. Nós fazemos missão também no sertão. Você pode fazer missão na sua casa, na sua família, na rua em que você mora, no bairro que você mora, na escola, na universidade, no trabalho. Aonde Deus te colocou é uma área missionária,
é o local que Deus quer te usar para levar a palavra de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Culto de obra missionária, vamos falar um pouco sobre missões. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Quero também desejar a todas as mães um feliz dia das mães, neste dia tão especial. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que leis? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém? Queridos irmãos, igreja do Senhor, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que fala muito ao meu coração. É um livro missionário, é um livro histórico do Novo Testamento. E o livro dos Atos dos Apóstolos, ele inicia reafirmando que Jesus Cristo morreu, mas não está morto, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Lucas, ao escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, ele confirma que Jesus Cristo está vivo. E eu entendo quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola à igreja em Corinto, o apóstolo Paulo, ele fala acerca da nossa fé e da nossa crença na morte e na ressurreição de Jesus. A ressurreição e a morte de Jesus são pilares da nossa fé. O apóstolo Paulo diz àquela igreja que se Cristo não morreu, ou tampouco Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, como também é vã a nossa pregação. Lucas registra e deixa claro que Jesus Cristo, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, e ele foi visto por muitos daqueles que o seguiam. Após a ressurreição de Jesus Cristo, ele ficou ainda aqui na terra por 40 dias. Nestes 40 dias ele aparecia aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e ele aproveitava estes momentos, estas oportunidades, para dar as últimas instruções e orientações aos seus discípulos acerca do reino de Deus, acerca da obra do Senhor aqui na terra. A palavra de Deus nos diz que após o final daqueles 40 dias, Jesus Cristo foi ao Monte das Oliveiras, e enquanto Jesus estava falando, de repente Jesus começa a ser elevado às alturas, Jesus começa a subir para os céus.
Os discípulos e aqueles que ali estavam ficaram admirados com aquela cena extraordinária, quando de repente Jesus Cristo desaparece nas nuvens. Os seus discípulos permanecem olhando para cima, e 2 anjos com roupas brancas e resplandecentes aparecem naquele momento e diz àqueles homens, varões galileus: por que é que vós estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que vós vistes subir e ser recebido nos céus, ele há de voltar outra vez. O apóstolo Paulo, reforçando esta promessa à igreja em Tessalônica, o apóstolo Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, a sua igreja, que estivermos vivos, seremos arrebatados em um abrir e fechar de olhos, e estaremos para sempre com o Senhor. Os discípulos voltam para Jerusalém, e o capítulo 2 revela que a promessa de Jesus Cristo se cumpre, o derramamento do Espírito Santo. E aqui eu aprendo algo. Uma igreja relevante, uma igreja que quer fazer a diferença, uma igreja que quer ser usada por Deus aqui na terra, ela necessita do Espírito Santo. Os discípulos são cheios de virtude, de graça, e a palavra de Deus nos diz que ali em Jerusalém estava em festa, e todos aqueles que ali estavam em Jerusalém, ao ouvirem o barulho, correram para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, encontraram os discípulos cheios do poder. Eu acho interessante que o apóstolo Pedro, antes do revestimento de poder, quando Jesus Cristo foi preso, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Pedro fugiu no momento exato da prisão de Jesus. Mas veja agora um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Porque enquanto alguns olhavam e diziam: eles estão bêbados, eles estão embriagados, enquanto alguns zombavam do que estavam vendo, Pedro, agora cheio do Espírito Santo de Deus, ele toma a palavra e diz: olhe, nós não estamos bêbados coisa alguma, mas aquilo que vocês veem é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que diz: e nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, eles profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e até mesmo sobre os escravos serão cheios do meu Espírito. O apóstolo Pedro, agora cheio do Espírito Santo de Deus, ele aproveita aquela oportunidade para pregar e falar e anunciar acerca de Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que naquele dia 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador. A história vai se desenrolando. No capítulo 7 do livro dos Atos, nós podemos observar que os líderes religiosos, não satisfeitos com o crescimento da igreja, conseguiram algumas pessoas para caluniar a Estevão. Estevão é levado até o Sinédrio, e naquele momento Estevão, ele faz uma das pregações mais ricas registradas na Bíblia Sagrada. Estevão, ele faz uma pregação apologética, no qual ele defende e explica a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Em um determinado momento, Estevão, explicando acerca da sua fé, Estevão se enche tanto do Espírito Santo de Deus, que em um determinado momento, ao olhar para cima, ele tem uma visão extraordinária. E Estevão diz: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Aquilo causou uma revolta tão grande entre os líderes religiosos, que eles arrastam Estevão para fora da cidade, e ali eles sentenciam Estevão à morte por apedrejamento. A Bíblia diz que havia um jovem chamado Saulo, que consentia na morte de Estevão. Capítulo 8 inicia dizendo que Saulo, após a morte de Estevão, ele encabeça uma grande perseguição religiosa em Jerusalém. Saulo, ele começa a entrar casa após casa,
E aonde ele encontrava um cristão, aonde ele encontrava um seguidor de Jesus, Saulo o leva para a cadeia, para julgamento. E às vezes, queridos irmãos, nós temos que entender algumas coisas na história da igreja, interessantes e necessárias para a atualidade. Nem sempre a perseguição contra a igreja é obra do inferno. Nem sempre a perseguição à igreja é obra de Satanás. Jesus Cristo havia dito aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Jesus Cristo também disse aos discípulos: preguem em Jerusalém, preguem pela Judeia, preguem na Galileia, em Samaria e até os confins da terra. Porém os discípulos, após o derramamento do Espírito Santo, eles se acomodaram em Jerusalém. Jerusalém estava confortável para eles. Jerusalém era a sua terra. Jerusalém era onde estava o templo do Senhor. Jerusalém era a capital religiosa de Israel. E às vezes, queridos irmãos, Deus permite o sofrimento para que nós nos aproximemos dele. Muitas vezes Deus permite a perseguição para que nós façamos a sua vontade aqui na terra. Mas não se desanime, não se desespere. Sabe por quê? Porque estamos debaixo de uma promessa. Jesus Cristo disse a Pedro no capítulo 16 do Evangelho de Mateus: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor, ela é atacada muitas vezes, é verdade. A igreja do Senhor, por muitas vezes, ela é abalada, mas ela não é destruída, ela não é fracassada, porque nós estamos debaixo de uma promessa. É Ele, o edificador da sua igreja. Ele está conosco nos momentos difíceis, Ele está conosco nos momentos tristes, Ele está conosco nos momentos que a paz vai embora. Jesus Cristo é o dono da igreja. Devido àquela grande perseguição à igreja em Jerusalém, muitos dos cristãos tiveram que sair de Jerusalém, tiveram que fugir. Porém, o que eu acho interessante e bonito naquela fuga é porque eles não fugiam simplesmente para salvar a sua vida. A Bíblia diz que por onde eles passavam, eles anunciavam Jesus. Aonde eles chegavam, eles pregavam sobre Jesus. Aonde eles percorriam aquelas ruas, aquelas estradas, aquelas aldeias, aonde eles chegavam, a palavra deles era Jesus. Aleluia. Sabe o que é que nós temos que fazer, irmãos? É falar de Jesus. É pregar sobre Jesus em tempo e fora de tempo. É falar de Jesus nos momentos alegres, mas também falar de Jesus nos momentos tristes. Falar de Jesus nos momentos em que a nossa alma e o nosso espírito está exultante, mas até mesmo naqueles momentos em que estamos para baixo, que na nossa boca só saia Jesus, 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 Jesus. A Bíblia diz que um homem por nome Filipe também saiu de Jerusalém. E sabe onde é que Filipe foi parar? Em Samaria. Irmãos, se tinha um lugar que um judeu não queria ir, era Samaria. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele não faz simplesmente aquilo que ele quer. Ele não faz simplesmente aquilo que ele gosta, mas ele faz aquilo que Deus manda. Ele faz aquilo que Deus determina. Ele cumpre o propósito de Deus na sua vida. Filipe vai para Samaria. Chegando em Samaria, irmãos, o capítulo 8 do livro de Atos diz que o Espírito Santo de Deus abençoou tanto o ministério de Filipe na cidade, que houve um grande avivamento. As pessoas doentes eram curadas, os cegos viam,
os mudos falavam, os paralíticos andavam, aqueles que eram possessos e dominados por espíritos malignos eram libertos pelo poder do Evangelho de Jesus. Irmãos, o avivamento em Samaria foi tão grande que tinha um homem feiticeiro. A Bíblia usa o nome feiticeiro, irmãos, apenas para deixar mais bonito, mas aquele homem era macumbeiro mesmo. E veio um homem lá chamado Simão, que ao ouvir a palavra de Jesus, o Evangelho que transforma, até mesmo aquele homem foi resgatado do império das trevas. Porém, em meio a todo aquele momento favorável a Filipe, tudo dando certo, a igreja cheia, o povo parando para lhe ouvir, Deus curando, Deus libertando, aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor fala com Filipe e diz assim a Filipe: Filipe, sai de Samaria e vai para a estrada que está deserta de Gaza. Ah, meu irmão, é muito bom pregar no Nova Betânia. Tem gente, irmãos, que faz de tudo para pregar aqui. Sabe por quê? Porque aqui tem muita gente. O som é bom, as cadeiras são confortáveis, tem ar-condicionado lá, irmãos. Eu prego à noite em 32 graus, sem vento. É muito bom pregar aqui. Mas difícil é ir para o deserto. Difícil é para ir aonde não tem nada. Deixar família, deixar pai, deixar mãe, deixar emprego para viver na dependência de Deus. Pregar o Evangelho para pessoas que você não conhece. Pregar o Evangelho para pessoas que você não sabe a cultura. E habitar em meio a pessoas aonde o estranho é você. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não se impressiona com multidão. Ele não se impressiona simplesmente com um templo tão lindo e tão belo como este. Aquele que verdadeiramente está disposto a fazer a vontade de Deus e a sua obra, ele vai para onde o Senhor manda que ele vá. Porque ele entende que muitas vezes o palácio sem Deus é deserto, mas o deserto com Deus é manancial de bênção, é deserto, com Deus é palácio. Mesmo em meio àquele grande avivamento, Deus agora tem uma obra para Filipe, aonde? No deserto. Porém, Filipe, que já conhecia o Deus a qual ele servia, Filipe, ele obedece e ele vai. E eu acho interessante nos chamados de Deus, é porque nem sempre Deus revela o que é que vai acontecer. Nem sempre. Deus chamou Abraão e disse o que? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para onde? Para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Tem um pastor amigo meu que diz assim: Sara perguntou, Abraão, nós vamos para onde? Ele disse, sei não, para onde a ponta do nariz apontar, é para onde a gente vai. Deus chegou para Filipe e disse, vai para a estrada deserta. Mas não disse a Filipe o que é que esperava. E muitas vezes o chamado, ele requer fé. Muitas vezes o chamado, ele requer confiança. De que mesmo no reino natural, não enxergando nada, acreditando que o reino espiritual já está se movendo em nosso favor. Filipe vai. Chega lá na estrada, não tem nada, estava deserto. A palavra do Senhor se cumpriu. Não tinha nada. Quando de repente uma carruagem vai passando, aí o Espírito Santo fala a Filipe e diz, corre. Aí Filipe, irmãos, que era obediente, ele corre. Aí a Bíblia diz que quando ele corre, chega perto da carruagem, ele ouviu que aquele que viajava estava lendo o rolo, o pergaminho do profeta Isaías. Ao ouvir aquilo, Filipe, ele toma a iniciativa e a atitude e pergunta, entende tu o que lês? Aquele homem diz, como que eu vou entender se não há alguém que me explique? Aí aquele eunuco diz, sobe. Filipe sobe na carruagem. E o texto diz que o eunuco lia Isaías capítulo 53. Quando Isaías tem a revelação do sacrifício de Cristo. Naquele momento, o eunuco olha para Filipe e diz, peço-te, rogo-te, de quem fala isto o profeta? De si mesmo
ou de outro. Aí a Bíblia diz que Filipe, aproveitando a oportunidade, ele começou a anunciar a Jesus. Sabe qual é o meu e o teu problema, meu irmão? É que muitas vezes nós perdemos a oportunidade. Sabe qual é o nosso problema? É que ao nosso redor, geralmente Deus tem colocado pessoas que estão necessitadas por ouvir o Evangelho. Pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra de paz, uma palavra de renovação, uma palavra de restauração, uma palavra de salvação. E nós temos deixado a oportunidade passar. Sabe, vez por outras eu vou para Natal. Aí às vezes a minha esposa não pode ir comigo. Aí eu deixo o carro aqui e vou de BlaBlaCar, né? Vou embora. Aí daqui para Natal, irmãos, é muito tempo, né? E a gente vai conversando. Até hoje, todos os motoristas que eu preguei, foi daqui até Natal ouvindo a palavra de Jesus. E era eles perguntando e eu explicando. Era eles perguntando e eu orientando. E todos eles viram meus amigos. E a todos eles eu direciono e indico uma igreja evangélica. E pessoas que jamais tinham entrado em uma igreja, eles mandam depois dizendo: pastor, eu fui à igreja e foi algo maravilhoso. Sabe o que é isso? Pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Sabe a família que você faz parte? Sabe a rua em que você mora? A empresa que você trabalha é o campo missionário que Deus te deu para que você fale de Jesus. Existe uma grande responsabilidade sobre as nossas vidas. E qual é? Falar de Jesus. Sabe, pastor lá de Jardim, às vezes eu tenho escutado muito nas igrejas pessoas assim dizer, pregar e ensinar, dizer assim: olha, Jesus te criou, Deus te criou com uma finalidade. Qual é? Adorar a Ele. É uma meia verdade. Não é uma verdade por completo. Porque a adoração Ele tem no céu. Os anjos os adoram. Os seres viventes o adoram. Os 24 anciãos o adoram. Mas Deus deu uma responsabilidade a mim e a você que os anjos não têm. Qual é? Pregar o Evangelho de Jesus. Você foi feito para adorar a Deus? É verdade. Mas não foi somente para isso que Deus te criou. Ele conta comigo e com você para povoarmos o céu. Ele conta comigo e com você para levarmos os nossos familiares ao céu. Ele conta comigo e com você para conduzir os nossos vizinhos até a cruz de Cristo, para alcançarem perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que Filipe aproveitou a oportunidade e apresentou Jesus. O texto sagrado não nos relata o teor daquela pregação. E eu não tenho mais tempo para conjecturar. Mas eu creio, irmãos, que foi uma mensagem cheia do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que em um determinado momento, eunuco olha para Filipe e diz assim: veja, ali tem água. O que é que me impede de ser batizado? Observe que a pregação de Filipe naquele dia provocou uma ação do Espírito Santo no coração daquele homem. No coração daquele homem foi gerado a fé salvadora. Filipe olha para aquele eunuco e diz assim: nada, se tu creres de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele homem olha para Filipe e diz: eu creio. Eles desceram da carruagem, foram até aquela água. Aquele homem foi batizado e o Espírito Santo de Deus arrebatou Filipe naquele dia. E aquele homem não viu mais Filipe, mas aquele homem voltou para a sua cidade, adorando e se alegrando em Jesus Cristo pelo perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Queridos irmãos, às vezes Deus nos dá oportunidades as quais nós não temos dimensão do seu alcance.
Deus tirou Filipe de Samaria. Deus tirou Filipe do meio de um grande avivamento e mandou para o deserto para pregar para uma pessoa. Lá na frente, em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo está em suas viagens missionárias, a palavra de Deus nos diz que quando Paulo chega na região da Etiópia, Paulo já encontra pessoas convertidas na pessoa de Jesus. Os comentaristas bíblicos acreditam, e alguns chegam até a afirmar, que antes mesmo de Paulo deixar os territórios de Israel, aquele eunuco, alcançado pela graça de Deus, já era missionário em toda a sua região. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: não perca as oportunidades que Deus te dá. Você não tem dimensão do quanto Deus está te usando e quer te usar. Mas a eternidade revelará o quão valioso foi o teu trabalho para Jesus aqui na terra. Fique com esta palavra em nome de Jesus.